Saúde em Revista. Olá amigos, está no ar Saúde em Revista, um programa feito especialmente para você, trazendo notícias, informações, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós postarmos uma nova matéria. E hoje nós vamos falar de algo relativamente comum, mas que é extremamente incomodativo, que é a diarreia. Pois é, recentemente a gente tem ouvido falar que está tendo aí alguns surtos de diarreia em vários lugares, principalmente em algumas praias aí de São Paulo, que nós estamos tendo aí vários casos. Não se sabe ainda se é pela água do mar que de repente está contaminada ou é algum alimento lá da praia, mas que está aumentando significativamente o número de casos de diarreia nessa região é muito grande. Agora, diarreia a gente caracteriza como sendo aquele aumento do número de evacuações, mais de 3 evacuações por dia, com fezes amolecidas, pastosas ou muitas vezes fezes líquidas. E nós podemos classificar as diarreias como diarreias agudas, as persistentes e as diarreias crônicas. O mais comum que se observa é a diarreia aguda, que é algo relativamente autolimitante. A pessoa tem aí uma diarreia 1, 2, 3 dias, até 7 dias nós consideramos como uma diarreia aguda. Acima de 7 dias e até aproximadamente um mês, a gente fala em diarreia persistente. E além disso, além de um mês, a gente pode considerar que a pessoa está com uma diarreia crônica. A diarreia aguda, 90% das vezes, é por um problema infeccioso. E na maioria das vezes é uma infecção viral, né? Tem alguns casos que são por intolerância a determinados alimentos ou alguma toxina de alguns alimentos, que de repente o alimento pode não estar muito bem preparado e eventualmente ele pode liberar determinadas toxinas que podem levar ao desarranjo intestinal. A diarreia, de um modo geral, ela é benigna, é autolimitante e a pessoa precisa só se preocupar com a desidratação, porque quando a pessoa tem a diarreia, o que acontece é ela perder muito líquidos e junto com líquidos perde eletrólitos, que são sais minerais, sódio, potássio, magnésio, e aí ela começa a ficar fraca, ficar com torpor, moleza no corpo, a pressão abaixa, e isso pode comprometer o seu dia a dia. Isso principalmente a gente tem que tomar cuidado na criança e na pessoa de mais idade, o idoso, que tem uma probabilidade de cair o estado geral muito mais rapidamente do que o indivíduo jovem, do que o indivíduo que está na ativa. Ele consegue manter o seu equilíbrio razoável. Então a gente toma mais cuidado na criança e no idoso. Existem várias condições que podem levar à diarreia persistente ou a diarreia crônica, que também devem ser observadas a partir do momento em que não tem uma melhora aí em uma semana. Então, por exemplo, nós temos as intolerâncias alimentares. O indivíduo que tem uma intolerância a determinadas substâncias, o mais comum que a gente observa
é o indivíduo adquirir intolerância à lactose, a qualquer alimento que tenha aí um componente de leite. Então, por exemplo, manteigas, o próprio leite, o Yakult, ou então o iogurte, ou então, por exemplo, o queijo, também pode levar essas pessoas que têm essa intolerância à lactose. E tem intolerâncias mais diversas substâncias, a glúten, por exemplo, ou intolerância a alimentos gordurosos. Indivíduos que de alguma forma estão tendo uma dificuldade na liberação da bile, que é aquela enzima liberada aí pelo fígado, que vai pela vesícula biliar e cai no duodeno para dissolver e ajudar na absorção de gorduras. E com isso as pessoas que sofreram aí uma cirurgia para retirada da vesícula, ou então estão tendo alguma obstrução nesse processo aí do caminho da bile, pode eventualmente cursar com diarreias crônicas. Existem condições, por exemplo, que a pessoa pode ter uma inflamação crônica do intestino, que são as colites ou as retocolites. Existe inclusive a retocolite ulcerativa, que tem úlceras no próprio intestino, e as colites autoimunes. A doença de Crohn é uma condição que a pessoa cria anticorpos contra a própria mucosa intestinal. Isso pode levar a diarreias crônicas. Existem determinados medicamentos que também podem levar à diarreia, por exemplo, metformina, que é utilizado para diabetes. Para algumas pessoas podem desencadear a diarreia. O uso de determinados antibióticos para alguma coisa, porque o antibiótico ele acaba muitas vezes combatendo a bactéria que é nociva ao organismo, mas também pode combater as bactérias próprias do intestino, levando à diarreia. Então essa é uma outra condição. E uma outra condição um pouco mais séria, ou bem mais séria, que é o câncer de intestino, que também cursa aí com diarreia. Normalmente essas diarreias que requerem um pouco mais de cuidado e um pouco mais de investigação são aquelas diarreias que são acompanhadas de sangue ou pus ou catarro nas fezes, e são essas persistentes, como eu falei. Muitas vezes a diarreia pode vir acompanhada também com cólicas, dores de barriga, náuseas, vômitos, e o que a gente deve ficar atento, como eu falei anteriormente, nas diarreias, principalmente nas agudas, é a desidratação. E como a gente observa se a pessoa está ou não desidratada? Primeiro, a pele fica ressecada, ela perde a elasticidade. Muitas vezes a pele, quando está muito desidratada, a hora que você faz uma prega, puxa um pouquinho a pele não volta e demora para voltar do pregamento que você faz, indicando aí que a pessoa está desidratada. A urina fica bastante concentrada, ela diminui a quantidade de urina. As mucosas também ficam ressecadas, a boca seca, os olhos muitas vezes estão mais afundados, e a pessoa tem um aumento da frequência cardíaca, começa a ficar um pouco mais cansada, um pouco mais sonolenta, muitas vezes torpor, e aí pode inclusive entrar em coma nos casos de desidratação aguda ou intensa. Então, nesses casos, muitas vezes pode até requerer uma internação hospitalar para que faça aí uma reposição, uma hidratação endovenosa.
Mas de um modo geral, quando é uma desidratação leve, muitas vezes com soro caseiro e ingerindo bastante líquido, a pessoa acaba revertendo esse processo. Então a gente considera sempre que o indivíduo que está com diarreia, o primeiro passo é isso, ficar tomando bastante líquido em pouca quantidade, mas várias vezes ao dia, procurar fazer aí uma alimentação leve, com, também bem fracionada para não forçar muito o intestino, e repouso também é recomendado nesses casos. Com isso, se resolve a grande parte aí das diarreias. E como evitar? Nessa época, principalmente aí de calor, é importante verificar aí o prazo de validade dos alimentos, ser bastante criterioso para saber aonde comer, o que comer, ver se os alimentos estão devidamente processados, se de repente os alimentos estão bem higienizados, principalmente frutas, legumes, verifica se são bem higienizados. De preferência, se for alimentos à base de animais, carne, leite, derivados, de preferência que eles sejam bastante cozidos, para evitar justamente esta contaminação. Então, os alimentos bastante cozidos, a tendência é você reduzir ao máximo esses processos infecciosos. Naturalmente, que deve-se adotar bons hábitos de higiene, lavar bem as mãos antes e depois da alimentação, e nem se fala ainda depois das evacuações, se higienizar bastante e lavar bem as mãos para evitar a contaminação. Sempre é importante, quando você está aí com uma diarreia, você vai procurar inclusive aí um auxílio médico, verificar se tem mais alguém na família, se nesta época, neste momento em que você teve o seu desarranjo intestinal, se tem outros elementos da família ou amigos que também estão tendo, e se vocês tiveram uma alimentação em comum, foram no mesmo local comer ou comer da mesma comida, que de repente isso pode dar uma dica aí importante aí para o médico para saber a origem desse processo infeccioso. Bem, por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria.